paz do Senhor, irmãos e irmãs. É uma pura realidade, irmãos, o que vou falar para vocês aqui, irmãos. É uma realidade pura, irmãos. Aqueles irmãos, aquelas irmãs, que quando estavam na presença de Deus, aqueles homens de Deus fervoroso, aqueles homens de Deus que buscavam o Senhor, viu, meu irmão, com santidade, com justiça, viu, meu irmão? Estavam cheios do Espírito Santo, eles oravam com fervor, irmãos. E eles ali, irmão, com tanto fervor, eles oravam a favor dos paralíticos. E eles ali, irmãos, clamavam em alta voz: levanta dessa cadeira de roda agora, paralíticos. Você que está aí numa cadeira de roda, levanta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te ordeno agora, levanta dessa cadeira de roda agora. E o paralítico, irmão, só de ouvir a voz, viu, meus irmãos, dos homens de Deus, viu, ele adquiria fé, irmão, adquiria fé. E Deus operava milagre, porque aqueles homens estavam na presença de Deus, irmãos. Viu, irmãos? Aqueles homens, irmão, buscavam o Senhor com sinceridade. Mas depois, meus irmãos, que eles se entregaram, viu, meus irmãos e minhas irmãs, aos cursos, viu, meus irmãos e minhas irmãs, hoje só tem teologia, irmãos. Não tem mais poder. Viu, o poder se foi da vida desses irmãos. Até a voz, meus irmãos, cheio de unção que esses irmãos tinham, acabou. Você pode ver, meus irmãos, que eles não têm mais aquela voz de unção, como eles tinham antes, para orar a favor, meus irmãos, do pobre necessitado, dos enfermos, dos acamados. A você que está em cima de uma cama, levanta agora desse leito, em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno que levanta agora. Este unção na sua voz, irmão. A voz era cheia de unção, a voz era cheia de poder. Eles clamavam em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Viu, meus irmãos? E o Senhor operava, porque o Senhor via sinceridade, o Senhor via obediência, era oração, irmão, era jejum, irmão, era santificação, e Deus operando no meio da sua igreja. E os irmãos, irmão, eles tinham muita fé, eles estavam, meus irmãos, unidos numa só fé, irmãos, cheio de unção e de poder de Deus, porque eles buscavam a Deus. Mas depois, meus irmãos, que se entregaram, meus irmãos e minhas irmãs, aos cursos, à tecnologia, viu, meus irmãos, para pregar o evangelho, viu, meus irmãos? Agora, meus irmãos, é só teologia, né, meus irmãos? Para pregar bonito, acabou a unção, irmão. Acabou a unção do homem. Não tem mais unção, irmão. A pregação desde agora, meus irmãos e minhas irmãs, são teóloga, viu? Teólogo, viu, meus irmãos? Cheio de teologia, meus irmãos. Não tem mais aquela unção, não tem mais aquele poder, viu, meus irmãos? Entraram em contradição, meus irmãos. Cheio de ciência. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, mandou ter cuidado com a falsamente chamada ciência. Viu, meus irmãos? É só, meus irmãos, ler, meus irmãos e minhas irmãs, ali, meus irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20 ao 21, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala: toma cuidado, Timóteo, com essa falsamente chamada ciência, Timóteo, guarda bem o depósito que foi te confiado, guarda bem, Timóteo. Medita nas profecias que foi falada acerca de ti, Timóteo. Agora, Timóteo, permaneça na fé, Timóteo, que operou na vida da tua avó, que operou na vida da tua mãe. Medita, Timóteo, na palavra da fé, Timóteo. E toma cuidado com a falsamente chamada ciência. Agora, meus irmãos pregadores, estão cheios de ciência e estão sem poder. Só tem ciência, poder não, porque o poder se foi, entrou ciência, e a unção desapareceu deles, meus irmãos. Mas antes, quando não tinha, meus irmãos, essa tecnologia, viu, meus irmãos, essa ciência, viu, meus irmãos e minhas irmãs,
Viu? Os irmãos pregavam com unção, eles pregavam com poder, eles oravam em nome do Senhor Jesus Cristo a favor dos paralíticos. E os paralíticos, meus irmãos, recebiam fé para andar. Os que eram surdos recebiam fé, passavam a ouvir, meus irmãos. Até o mudo, meus irmãos, passava a falar. Nós vemos, meus irmãos, que até um homem sem língua, passou a falar, meus irmãos, pelo poder de Deus. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Todo mundo tem esse conhecimento. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? De Valdir, meus irmãos, o homem sem língua que pregava. Viu, meu? Porque ele recebeu a oração de um homem de Deus, homem de unção, homem de poder, homem que obedecia a Deus, homem que clamava, a sua voz era como a voz de trovão. Ele orava e Deus respondia às suas orações. E cadê, meus irmãos? Depois que eles passaram, meus irmãos e minhas irmãs, a fazer curso de teologia, viu, meus irmãos e minhas irmãs, para aplicar um evangelho tecnológico, acabou, irmão. Agora é só ciência, viu? É cheio de ciência. Prega agora o evangelho, agora só na base da ciência. Não mais na base do poder, e não tem poder, irmão. Viu? Nem mesmo para expulsar mais demônios você não vê. Porque Jesus disse que tem casta de demônios que só se expulsa com oração e jejum, meus irmãos. Não com tecnologia, meus irmãos. Não com teologia, meus irmãos. Mas é com oração, é com jejum, é com obediência à palavra de Deus. Que meu irmão enche o peito e clame em alta voz: levanta-te, paralítico, dessa cadeira de roda, levanta a tua cadeira de roda agora, levanta a tua muleta agora. Era homem de poder, irmãos, era homem que buscava o Senhor. Cadê eles, meus irmãos? Cadê ele, meus irmãos? As criaturas, meus irmãos, estão gemendo, chorando, aguardando a manifestação desses homens de Deus. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã, que outrora, viu, era uma mulher de Deus, que outrora era um homem de Deus, mas você caiu, irmão. Muitos caíram e não se arrependeram, viu, meus irmãos? Agora, meus irmãos e minhas irmãs, viu, pois estão caídos, porque agora eles pregam só o evangelho agora, só através da teologia. Falar bonito, vamos pregar o evangelho, vamos falar bonito, vamos aplicar um evangelho tecnológico, falando bonito, viu, meus irmãos, mas sem poder, viu? O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta com poder, irmão, é com poder, é através da fé, é o poder da fé, é o poder da fé, meu irmão. Cadê, meus irmãos? Quando se prega com o poder da fé, os ouvintes recebem, meus irmãos, a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então os ouvintes recebem a fé. E quando nós clamamos, falamos: levanta desta cadeira agora. Você que está aí encostado nessa muleta, levanta a tua muleta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa voz é com unção, ele recebe fé e levanta a sua muleta, ele recebe fé e levanta da sua cadeira e vai para a sua casa. É como Jesus disse, meu, na tua palavra. Oh, glória a Deus, glória. Jesus, meus irmãos, ele pregava com fé, com autoridade, viu, meus irmãos? Mandava o paralítico levantar e andar. Viu, meu? Desfazer a sua cama e ir para a tua casa. Levanta-te, viu? Levanta-te, desfaz a tua cama e vai para a tua casa. E o doente, meus irmãos, recebia aquela palavra, levantava, meus irmãos, imediatamente já curado, são, curado. Porque a cura do Senhor é perfeita, meus irmãos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, desculpe eu falar, mas infelizmente eu vejo aí, meus irmãos, a irmã Débora, dando um testemunho de cura do meu irmão Lorival. Viu, meus irmãos? Mas eu não acredito no testemunho dela de cura, não, porque, meus irmãos, a cura do Senhor é perfeita. Viu, meus irmãos? Quando Deus cura, Deus não cura pela metade. Deus não ia deixar o servo dele, viu, numa cadeira de roda, dando testemunho que está curado. Não. A cura do Senhor é perfeita. Levanta-te, paralítico, dessa cama e anda agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
A palavra, meus irmãos, era como uma voz de trovão, como poder, é como o som do Espírito Santo. E o doente, o enfermo, recebia fé e levantava e saía daquela cadeira, meus irmãos, e andava perfeitamente no meio do povo. Isso é cura, isso é milagre, viu, irmã? Então, minha irmã, não fica aí dando testemunho de uma coisa que não recebeu, porque isso não agrada a Deus. Se queremos dar um testemunho, vamos dar um testemunho verdadeiro, um testemunho que alegra a Deus, que faz que o povo crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele testemunho que Jesus chega diante do enfermo, levanta-te, desfaz a tua cama e vai para a tua casa. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso nós lhe damos. Levanta-te sobre os teus pés e anda. Era a pregação dos apóstolos, que receberam o poder de Jesus, e Jesus ia confirmando com eles, através do milagre que se acompanhava. Ó, irmãos, é uma realidade. Nós temos que buscar o Senhor com sinceridade, com santidade, para que esse milagre possa estar acontecendo no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, porque o Senhor anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja, operando sinais, operando maravilha, no meio do teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Pedir, pedir, receber, para que o vosso gozo se cumpra, para que em Jesus nós vamos ter alegria e uma alegria completa. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo fala mais alto no nosso coração, receba a fé e o milagre das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu ordeno e é o que eu peço ao Senhor a favor de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Irmãos que receberam esta palavra, essa mensagem, irmãos, compartilhe com outros irmãos, inscreva no canal para que eu possa estar orando por favor de todos vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.